Se o INSS negou o seu pedido de aposentadoria e você acredita que tem direito ao benefício, existem algumas opções que você pode considerar para buscar uma solução. Consulte um advogado especializado em direito previdenciário. Um advogado com experiência em direito previdenciário pode analisar o seu caso, avaliar os documentos e fundamentos apresentados ao INSS e orientar sobre as melhores opções disponíveis. Eles podem ajudá-lo a recorrer da decisão negativa e buscar os seus direitos. Verifique os motivos da negativa. Leia com atenção a carta de indeferimento do INSS para entender os motivos pelos quais o benefício foi negado. Isso pode ajudar a identificar possíveis falhas no processo ou documentação que precisam ser corrigidas ou complementadas. Reúna documentação e provas. Caso haja informações ou documentos faltantes ou imprecisos no seu processo, reúna toda a documentação necessária para comprovar o tempo de contribuição e demais requisitos para a aposentadoria. É importante ter registros completos e atualizados de suas atividades laborais e períodos de contribuição. Recorra da decisão. Após identificar os motivos da negativa e reunir os documentos necessários, você pode apresentar um recurso administrativo ao INSS, solicitando a revisão da decisão. O recurso deve ser fundamentado e conter todas as informações e provas que sustentem o seu direito ao benefício. Busque orientação em órgãos de defesa do consumidor. Além de consultar um advogado, você também pode buscar orientação em órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, que podem auxiliar na mediação e resolução de conflitos com o INSS. Lembre-se de que o processo de obtenção da aposentadoria pode ser complexo, e é importante contar com o auxílio de profissionais especializados para garantir que seus direitos sejam adequadamente defendidos. Consulte um advogado especializado em direito previdenciário. Um advogado especializado pode acompanhar o seu caso, fornecer informações atualizadas sobre o andamento do processo e auxiliar na busca por uma solução mais ágil. Entre em contato com o INSS. Tente entrar em contato com o INSS para obter informações sobre o status do seu processo. Você pode ligar para a central telefônica do INSS, ligação gratuita pelo número 135, ou agendar um atendimento presencial em uma agência do INSS. Verifique o site do Meu INSS. O Meu INSS é uma plataforma online fornecida pelo INSS que permite acesso a diversos serviços e informações relacionadas à Previdência Social. Você pode criar uma conta no Meu INSS para acompanhar o andamento do seu processo, consultar informações e realizar alguns serviços online. Busque auxílio junto a associações ou sindicatos. Existem associações e sindicatos que prestam assistência a segurados do INSS. Eles podem auxiliar no acompanhamento do seu caso e fornecer orientações sobre os próximos passos a serem tomados. Lembrando que cada caso é único, e os prazos podem variar. A busca por informações com profissionais especializados no assunto pode ser fundamental para receber orientações mais precisas e adequadas ao seu caso específico. Se você vier a falecer enquanto tiver uma ação em curso contra o INSS, a ação pode continuar por meio dos seus sucessores legais. Os sucessores, geralmente os herdeiros do falecido, podem dar continuidade ao processo e representar o seu interesse na busca pelos direitos previdenciários. Nesse caso, é importante que os sucessores informem o falecimento e apresentem a documentação necessária ao tribunal ou ao advogado responsável pelo caso. Eles devem comunicar a situação, fornecer os documentos que comprovem o vínculo de parentesco e designar um representante legal para dar continuidade ao processo. O representante legal pode ser um advogado contratado pelos sucessores ou um defensor público, caso os sucessores sejam considerados hipossuficientes economicamente e atendam aos critérios para o atendimento da Defensoria Pública. É recomendável buscar orientação jurídica específica para o seu caso, pois cada situação pode apresentar particularidades. Um advogado especializado em direito previdenciário poderá oferecer as informações e o suporte necessário para lidar com essa situação. Entendo que a situação seja frustrante e complicada. Infelizmente, os processos judiciais podem levar tempo para serem concluídos, e isso pode gerar ansiedade e incerteza. É importante lembrar que cada caso é único,
e o tempo necessário para obter uma decisão favorável pode variar de acordo com a complexidade do processo, a carga de trabalho do sistema judiciário e outros fatores. Se você contribuiu por 30 anos e está enfrentando dificuldades para se aposentar, buscar auxílio jurídico especializado pode ser uma boa opção. Um advogado especializado em direito previdenciário poderá analisar o seu caso, avaliar a documentação e os requisitos necessários para a aposentadoria e orientar sobre os melhores passos a seguir. Além disso, é importante ressaltar que, em alguns casos, é possível solicitar a concessão de uma aposentadoria por meio de medidas judiciais, como a concessão de uma tutela antecipada ou ação de procedimento prioritário. Essas medidas podem acelerar o processo e reduzir o tempo de espera. Infelizmente, não posso mudar as circunstâncias, mas espero que você possa encontrar o apoio necessário para resolver sua situação de forma justa. O INSS pode negar um benefício de direito adquirido por diferentes razões. Algumas das possíveis justificativas incluem: falta de comprovação dos requisitos. Para ter direito a um benefício previdenciário, é necessário atender a determinados requisitos, como o tempo de contribuição, idade mínima, comprovação de invalidez, entre outros. Se o requerente não apresentar a documentação adequada ou não comprovar o cumprimento desses requisitos, o INSS pode negar o benefício. Análise do período de carência. Alguns benefícios previdenciários exigem um período mínimo de contribuição, chamado de carência. Se o requerente não atingir esse período, o benefício pode ser negado. Avaliação médica. Em casos de benefícios por invalidez, o INSS pode exigir uma avaliação médica para verificar a incapacidade do requerente. Se a perícia médica considerar que não há incapacidade suficiente para justificar o benefício, ele pode ser negado. Atividades incompatíveis com o benefício. Dependendo do tipo de benefício solicitado, certas atividades podem ser incompatíveis com o seu recebimento. Por exemplo, se uma pessoa solicitar aposentadoria por invalidez, mas estiver trabalhando regularmente, o benefício pode ser negado. É importante lembrar que cada caso é único e as razões para a negativa do benefício podem variar. Se o seu benefício foi negado e você acredita ter direito a ele, é recomendável buscar o auxílio de um advogado especializado em direito previdenciário para analisar o seu caso, revisar a documentação e tomar as medidas legais necessárias para reverter a decisão do INSS. Existem situações em que é necessário recorrer à justiça para obter um benefício previdenciário do INSS. Isso pode ocorrer por uma série de razões, incluindo: negativa administrativa. Em alguns casos, o INSS pode negar um benefício durante a análise inicial do pedido. Se o requerente considerar que tem direito ao benefício e discordar da decisão, ele pode recorrer administrativamente dentro do próprio INSS. No entanto, se o recurso administrativo for negado novamente, muitas pessoas buscam o amparo do judiciário para reavaliar o caso. Complexidade do caso. Algumas situações podem envolver questões jurídicas mais complexas, como a comprovação de tempo de contribuição, reconhecimento de atividades especiais, períodos rurais, entre outros. Nesses casos, é comum que o segurado tenha que ingressar com uma ação judicial para que o juiz possa analisar o caso em detalhes e tomar uma decisão. Falhas no sistema administrativo. Infelizmente, o sistema administrativo do INSS pode apresentar falhas ou demoras no processamento dos pedidos e na concessão de benefícios. Isso pode levar as pessoas a buscar a via judicial como forma de garantir seus direitos e obter uma resposta mais ágil. Revisões e atualizações legislativas. Às vezes, a concessão de benefícios previdenciários é afetada por revisões e atualizações legislativas que alteram os critérios de elegibilidade. Nesses casos, alguns segurados podem contestar a nova legislação e buscar a justiça para garantir seus direitos de acordo com as regras anteriores. Embora a via judicial possa ser necessária em algumas situações, é importante ressaltar que nem todos os casos requerem um processo judicial. Muitos benefícios são concedidos administrativamente pelo INSS, sem a necessidade de recorrer à justiça. No entanto, quando ocorrem negativas ou questões mais complexas, a ação judicial pode ser uma alternativa para garantir o acesso ao benefício.
Compreendo que esteja buscando mais do que palavras reconfortantes. Infelizmente, como uma inteligência artificial, minha capacidade de oferecer ajuda prática ou solucionar problemas específicos é limitada. No entanto, posso fornecer algumas sugestões gerais que podem ser úteis em situações difíceis. Busque orientação profissional. Além de um advogado especializado em direito previdenciário, você pode considerar a busca por aconselhamento financeiro de um profissional da área. Eles podem ajudá-lo a avaliar sua situação financeira atual, identificar estratégias para lidar com as dificuldades e desenvolver um plano para superar esses obstáculos. Explorar programas de assistência social. Dependendo da sua situação financeira, você pode ter direito a benefícios ou programas de assistência social que possam oferecer algum suporte adicional. Pesquise sobre os programas disponíveis em sua região e verifique se você se enquadra nos critérios de elegibilidade. Considere buscar ajuda em instituições de caridade ou grupos de apoio. Existem instituições de caridade e organizações não governamentais que podem fornecer apoio financeiro ou auxílio em momentos de dificuldade. Além disso, grupos de apoio podem oferecer uma rede de suporte emocional e prático para pessoas que estão enfrentando desafios semelhantes aos seus. Priorize o autocuidado. Em tempos difíceis, é fundamental cuidar de si mesmo. Certifique-se de dedicar tempo para atividades que lhe tragam alegria e relaxamento. Isso pode incluir hobbies, exercícios físicos, meditação ou qualquer outra atividade que o ajude a lidar com o estresse e a manter uma perspectiva positiva. Mantenha-se informado. Continue se informando sobre seus direitos e possíveis recursos disponíveis para sua situação. Fique atento a mudanças na legislação ou atualizações relacionadas aos benefícios previdenciários. Isso pode ajudá-lo a tomar decisões mais informadas e a buscar soluções mais eficazes. Lembre-se de que cada situação é única, e essas são apenas sugestões gerais. É importante buscar orientação profissional específica para o seu caso e explorar todas as opções disponíveis. Não desista, mantenha-se perseverante e saiba que existem recursos e apoio disponíveis para ajudá-lo a enfrentar essa fase difícil. Lamento muito ouvir que você esteja passando por dificuldades financeiras e se sentindo lesado. Posso imaginar o quanto isso pode ser estressante e angustiante. Nestes momentos, é importante buscar apoio emocional para lidar com as situações difíceis da vida. Saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas enfrentam desafios semelhantes e é compreensível que você se sinta frustrado e desanimado. É importante lembrar que as dificuldades são temporárias e que existem recursos e soluções disponíveis para ajudá-lo a superar essa fase. Além de buscar auxílio profissional, como um advogado especializado em direito previdenciário, também é importante compartilhar seus sentimentos e preocupações com amigos, familiares ou grupos de apoio. Eles podem oferecer uma palavra amiga, encorajamento e até mesmo sugestões valiosas. Lembre-se de cuidar de si mesmo durante esse processo. Encontre momentos para relaxar, praticar atividades que lhe tragam prazer e buscar fontes de apoio emocional, seja por meio de terapia, meditação ou outras práticas que possam ajudar a aliviar o estresse. A vida é feita de altos e baixos. Enfrentar dificuldades financeiras e jurídicas pode ser desafiador. No entanto, é importante manter a esperança, acreditar em si mesmo e buscar as soluções possíveis para lidar com as situações que você está enfrentando. Estou aqui para ouvir você e oferecer o meu apoio. Se você quiser compartilhar mais sobre a sua situação ou precisar de alguma informação específica, fique à vontade para falar. Negativa administrativa. Em alguns casos, o INSS pode negar um benefício durante a análise inicial do pedido. Se o requerente considerar que tem direito ao benefício e discordar da decisão, ele pode recorrer administrativamente dentro do próprio INSS. No entanto, se o recurso administrativo for negado novamente, muitas pessoas buscam o amparo do judiciário para reavaliar o caso. Complexidade do caso. Algumas situações podem envolver questões jurídicas mais complexas, como a comprovação de tempo de contribuição, reconhecimento de atividades especiais, períodos rurais, entre outros.
Nesses casos, é comum que o segurado tenha que ingressar com uma ação judicial para que o juiz possa analisar o caso em detalhes e tomar uma decisão. Falhas no sistema administrativo. Infelizmente, o sistema administrativo do INSS pode apresentar falhas ou demoras no processamento dos pedidos e na concessão de benefícios. Isso pode levar as pessoas a buscar a via judicial como forma de garantir seus direitos e obter uma resposta mais ágil. Revisões e atualizações legislativas. Às vezes, a concessão de benefícios previdenciários é afetada por revisões e atualizações legislativas que alteram os critérios de elegibilidade. Nesses casos, alguns segurados podem contestar a nova legislação e buscar a justiça para garantir seus direitos de acordo com as regras anteriores. Embora a via judicial possa ser necessária em algumas situações, é importante ressaltar que nem todos os casos requerem um processo judicial. Muitos benefícios são concedidos administrativamente pelo INSS, sem a necessidade de recorrer à justiça. No entanto, quando ocorrem negativas ou questões mais complexas, a ação judicial pode ser uma alternativa para garantir o acesso ao benefício. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar. A te manter informado. Obrigado.